a gente pode pensar que se deve através de a gente não ter problemas ou através de situações, né, do nosso dia a dia, onde sejam favoráveis. Mas não, a fé se dá muitas vezes em momentos de dificuldade, onde a gente se pega tendo desafios e tendo livre-arbítrio de colocar pessoas no centro ou Deus no centro. Por exemplo, hoje você pode estar enfrentando alguma dificuldade, e com certeza você está em algum nível, em alguma área da sua vida, seja em qual área for, seja financeiro, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento conjugal, seja na sua área profissional, na sua área espiritual. E você pode colocar Deus no centro disso, ele como um todo, na verdade, tendo fé. E fé não é você enxergar para você acreditar, é você não enxergar e você muitas vezes não ouvir e mesmo assim você continuar caminhando. Porque a partir do momento que a gente coloca, seja o nosso dinheiro, seja a riqueza, seja pessoas no lugar onde só Deus pode habitar dentro do nosso coração, então a gente se frustra. A frustração, ela vai vir de criar expectativas sobre algo, seja sobre situações, seja sobre pessoas. E todos nós somos falhos. Hoje você é falho. E a gente vai errar. Então, quando a gente olha com olhos de amor, primeiro para a gente consegue enxergar para um próximo também. Se hoje eu não me amar, eu não consigo levar isso para você. Se hoje a Rebeca não se amar, ela não consegue levar isso para o próximo. A Crislane não consegue levar isso para outras mulheres. A Kátia não consegue, a Carla não consegue, a Kelly não consegue, a Amanda não consegue. Por isso, quando a gente ouve falar, e é muito banalizado, né? A frase de que quanto mais a gente se ama, mais a gente vai amar as pessoas ao nosso redor. Amar primeiro nós mesmos, para amar realmente o próximo. Mas quantos de nós está fazendo isso no nosso dia a dia? A fé, ela permanece quando a gente olha com olhos de misericórdia, com olhos de amor. Porque a partir do momento que a gente vê a fé como algo excelente, mas quando a gente olha que acima da fé ainda existe o amor, a gente consegue realmente ter muito mais fé. E a fé, se tu quiser anotar para ti, anota. Porque realmente essa é uma chave poderosíssima. A fé, ela é espiritual. E a esperança, ela é humana. Talvez hoje você, mulher, você tenha já perdido as esperanças. Seja de uma pessoa mudar, seja de uma situação mudar na sua vida. Mas deixa eu te falar, a esperança, ela é humana. Você pode perder a esperança. E talvez hoje você se veja sem esperança em algo. Mas a fé, ela vem de Deus. E deve ser assim, ó, você e a fé, entendeu? Não de formas separadas. E não devemos mesmo colocar pessoas no centro, colocar pessoas dentro do nosso coração. E eu não falo isso como sendo algo fácil. Eu vejo como simples. Porém, fácil não é, né? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente coloca situações, coloca pessoas no centro e a gente acaba se frustrando com isso. Então, anota aí para ti, se tu quiser. Ou pensa aí com você com você mesma, mulher. Excelente tarde, Rafaela. Seja muito bem-vinda. Pensa você com você mesma, mulher. Quantas são as situações ainda no seu dia a dia que você não enxerga com olhos de fé, que você espera do próximo, que a pessoa mude, mas a mudança ela começa em nós. Quanto mais a gente pensa que o outro ele precisa mudar, mais está sendo perceptível, embora talvez você esteja cega e não esteja enxergando isso com clareza, com discernimento, mas mais está sendo escancarado para você o quanto você deve mudar. Eu não falo deve como um peso, mas sim se escolher. Nós, mulheres, devemos nos escolher todos os dias. Buscar o autocuidado, que não é vaidade. A gente realmente se cuidar, se amar, para poder transbordar isso para outras mulheres.
E somente dessa forma, quando a gente está transbordando, é que a gente vai ser mais e mais cheias. Talvez você já tenha escutado aquele louvor, aquela música que fala sobre se esvaziar. E muitas vezes eu cantei, e até que um dia eu realmente parei assim, me questionei: será que realmente eu estou me esvaziando? Me esvaziando de mim, me esvaziando das minhas crenças, dos meus ideais, do meu ego. E é desafiador nós, mulheres, olharmos para nosso ego e colocarmos diante do Pai. Pai, se for necessário, quebra minha arrogância, quebra meu orgulho, quebra o ego que muitas vezes faz com que a gente queira ter razão. Que você hoje, mulher, perceba que o ego ele só vence quando você permite. Porque a partir do momento que você coloca a fé em Deus, ele resplandece o amor dele sobre você. E hoje, talvez você olhe muito, seja para o seu passado, seja para o teu futuro, e isso faz realmente com que nós, mulheres, a gente perca a esperança terrena. Porque o passado, ele tá lá, são lembranças, só que ele não existe mais. E o nosso futuro também não. Tudo que existe é o aqui e agora. Tudo que existe é o presente, que é um presente. A própria palavra presente já fala o quanto que ele é um presente na nossa vida. Quando a gente foca, a gente fala assim, eu estou aqui agora, a gente de fato começa a vivenciar experiências surreais, sobrenaturais em Deus. E a gente consegue ter níveis de revelações muito maiores, né? Deus ele pode falar, seja através de enigmas, através de sonhos, através de visões, através de sinais, que eu vejo como sendo o nível inicial. Talvez hoje você busque muitos sinais, né? Ah, isso aqui foi um sinal de Deus, isso aqui não foi. Ah, Deus está falando comigo. Porém, a níveis maiores, melhores, ainda mais de, não sei se eu posso se dizer, né, essa palavra melhores, mas diferentes de revelação que o Pai quer contigo mesmo, seja através de enigmas, de sonhos, de visões, e principalmente dentro do seu coração. Quando você percebe realmente Deus habita em mim, eu sou uma nova pessoa, renascida, uma com Cristo. Então, se ele corre nas minhas veias, por quê? Por que ficar vibrando? Por que ficar olhando para o sofrimento, para a dor, na verdade, como um sofrimento? Porque a dor, ela vai existir na nossa vida. Mas o sofrimento, ele é opcional. Hoje, você é mulher, com certeza, em alguma área, você está passando por dores. Porém, é sua opção sofrer. Quando a gente coloca diante do Pai, ele traz conforto, ele traz esse aconchego para dentro do nosso coração. E é de fé em fé, é de glória em glória. Realmente a gente vai ter dias difíceis. E em João 16:33, que eu li para vocês, para as mulheres que não estavam ainda, se vocês quiserem anotar para vocês, João 16:33 fala sobre isso. No mundo a gente vai ter aflição, porém tenhamos bom ânimo. O que é bom ânimo? E o que eu quero trazer para vocês também? Quero trazer algo que veio para mim ontem. Ontem eu estava voltando da academia e sabe quando atualmente ela está recebendo tantas revelações, tantos insights assim, e realmente eu digo para mim, talvez funcione também para você. Eu saio da academia de fazer exercício físico, hoje eu compreendo que é um nível de obediência também. Porque a partir do momento que a gente se exercita, a gente está lá no exercício físico, muitas vezes a gente está no agora, a gente está esvaziando a mente, né? Muitas pessoas falam, onde o corpo cansa e a mente descansa, né? E de fato eu percebo isso, sabe? Eu quero desafiar também você, mulher. Se você não pratica exercício físico, a praticar, não precisa ser academia, não. Mas seja algum esporte, alguma caminhada, alguma coisa que você gosta. E eu voltando para casa, eu passei na frente de uma padaria e confeitaria. E aí, quando eu olhei, tinha à frente, né, escrito assim, padaria e confeitaria e tal. E aí eu bati o olho assim e fiquei pensando assim,
por que que tem o mesmo final? Padaria, confeitaria. Aí eu foquei nas 3 últimas letras, ria, e eu comecei a rir no meio da rua. Eu pensando assim, meu Deus, é isso. Porque muitas vezes a gente está tão apegado com os nossos problemas, com os nossos desafios do nosso dia a dia, que a gente esquece de rir para a vida. Isso é ter fé. Quando a gente foca em problemas, nós nos tornamos mulheres amarguradas e a gente transmite isso para outras pessoas. Mas quando a gente ri, sabe quando está num momento assim, tipo, ai, desafiador demais? E aí tu começa a rir, tu começa a dançar e fala, meu Deus, obrigada, obrigada pela minha vida, obrigada porque em todos os momentos o Senhor é bom. Em todos os momentos, Pai, tá bom. É isso que eu te convido a você fazer hoje. Coloca uma música, dança, faz algo diferente. Quebra o teu estado emocional, que pode ser que seja de desânimo perante algumas situações, mas quando a gente realmente olha, não com olhos de expectativa para as pessoas, com olhos de amor para outras pessoas, compreendendo que, em primeiro lugar, é com nós. Se a gente não ri com nós mesmas, não importando, não ligando para aquilo que os outros estão pensando, quem dirá com as outras pessoas. E foi isso que aconteceu comigo ontem. Comecei a rir. Eu pensei assim, não tô nem aí, porque as pessoas vão pensar. Talvez olhem para mim na rua assim, cara, que elas tá louca, tá rindo. Mas eu não importo, de verdade. Porque tem revelações, tem momentos que Deus fala tão forte com você, e se você não se permitir experienciar esse nível de revelação, ele vai passar batido. E aí, quando você levar essa revelação para outras pessoas, as pessoas vão pensar, tá, foi somente olhar para a confeitaria, padaria, não tem nada a ver. E eu te falo mais, esteja sensível, porque Deus ele vai falar essa semana, eu creio, esse final de semana ainda, de diferentes formas com você. Mas, sim, você não estiver disposta, disponível, buscando limpar o seu coração nele, aí você não vai vivenciar isso. Deus, ele afirma a tua identidade, ele traz novos níveis de fé para você. Nós só permanecemos, de fato, quando nós temos fé. Fé nele, não na força do nosso braço. Eu já fui uma pessoa que colocava muita força no meu próprio braço. Até que Deus começou a falar para mim: mulheres, várias mulheres chegarão até ti, mas não vai ser pela força do teu braço. Apenas esteja obediente, faça a tua parte, porém deixa que eu faça a minha parte. Porque muitas vezes nós mulheres a gente quer fazer a parte de Deus. Orgulho? Arrogância? Será que no fundo, não tem ainda um pedaço que a gente não quer olhar, onde vou fazer na força do meu braço porque eu me acho melhor. E aí entra níveis de orgulho, de arrogância, de autossuficiência. E a autossuficiência, ela entra dentro de camadas de orgulho. O que é orgulho? É quando há uma ferida. Finge que eu não tenho uma ferida aberta. Vou até mostrar aqui esse arranhão. Ó, tem uma ferida aqui. Aí você olha para a ferida, aí você quer tampar. Vou botar um band-aid aqui e vou falar que minha mão, ela tá. Não tem isso daqui. É isso que é o orgulho na nossa vida. O orgulho, ele só entra quando há uma ferida aberta. Então, hoje, você, mulher, se você tiver feridas abertas na sua alma, de forma emocional, aí o orgulho entra através de uma ferida aberta. E existem diferentes tipos de orgulho, seja autossuficiência, arrogância, inocência. Inocência também é um nível de orgulho quando a gente fala assim, eu não sei. Será que até uma criança de 3 anos sabe o que pode e o que não pode ser feito? Então, a pureza, a santidade, a nossa real identidade em Deus é muito diferente de níveis de inocência. Quando uma pessoa se coloca com nível de, eu sou coitadinha, eu sou vítima, é uma forma de orgulho, é uma forma de manipulação. É você olhar para uma ferida e falar assim, não tá aqui. Aí, por tapar a ferida,
Você vai querer mostrar a ferida do outro. Você vai querer que o outro mude, que o outro melhore, porque é mais fácil falar pro outro mudar, do que você, mulher, mudar. E principalmente essa visão que eu quero trazer para ti hoje sobre fé. Sobre você permanecer tendo fé, primeiramente. E o versículo, a frase que eu coloquei ele assim para vocês no grupo, que é Hebreus 11:1, é a fé, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, olha só, novamente, vindo sobre não ver. Muitas vezes a gente não vai ver, a gente não vai enxergar. O chão, ele já tá. Não é caminha que Deus vai colocar o chão já tá ali. O chão tá aqui, então tá aqui, aí você vai pisar. Só que você fala assim, nossa, não tô vendo chão, então não tem chão. Na verdade, tem chão. Porém, à medida que você vai caminhando, o chão vai sendo colocado abaixo de você. Perdão. E a partir desse momento que você caminha, mesmo sem ver o chão, é que você expressa os seus níveis de fé. A fé, ela não se dá no dia mais bonito, mais lindo, quando tá no mar, você tá no barquinho e tá lá. Nossa, que paz. Nossa, barulho dos pássaros. Nossa, que tranquilidade. Não, é muitas vezes o momento que você vai perceber que mais tem fé é em momentos desafiadores. São momentos onde você não pode se apegar a aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está sentindo, porque é através daquilo que você vê, ouve, através daquilo que você sente, assim como na tua infância, formou as tuas crenças, principalmente do 0 aos 7 anos, teu tempo de formação. Hoje, se você se apegar aos teus sentidos, talvez você lembre de forma inconsciente, muitas vezes, não de forma consciente, mas você lembre da sua infância. E aí é nesses momentos que você vai ver, poxa, cadê a fé? A fé não existe. Porque são tantas situações que você pode ter passado na tua vida, na tua infância, que levaram você a ser, ou melhor, estar uma mulher em determinados momentos não tendo fé. Por isso que hoje, olhe para dentro de você. Olhe para níveis de não fé que você tem dentro de você. Eu poderia realmente falar muitas coisas aqui sobre fé. Existem tantas passagens que falam sobre fé, tantos exemplos meus que eu estou vivenciando sobre fé no meu dia a dia. Mas eu quero que você olhe para dentro de você. Onde, em qual área da tua vida, você não está tendo fé? E anota para ti mesmo. Porque não é para mim. Quando eu falo para vocês anotarem, pode ser uma palavra hoje. Se você estiver fazendo outras coisas, estiver só ouvindo, mas esteja 100% presente nesse momento final. Anota para ti qual é a área da tua vida que você percebe que tem menos fé. Pode ser de forma espiritual, de forma financeira, no seu profissional, no seu relacionamento, na tua saúde física, nas tuas emoções. E anota essa área para ti, para você levar diante do Pai, para que Ele te capacite, Ele te guarde e Ele te direcione da melhor forma. Eu realmente estou passando por vários níveis de fé, aumentando meus níveis de fé, em vários sentidos. Porque por várias vezes eu tinha uma falsa segurança naquilo que eu fazia, principalmente de forma profissional. Até que hoje eu olho e vejo diferentes níveis de fé, de obediência, que Deus está me levando cada vez mais, novos níveis de intimidade, novos níveis de revelação, para eu transbordar isso para outras mulheres também.
Como é você estar num barquinho e navegar e deixar o rio te levar? Ou melhor, Deus te conduzir nesse barquinho. Como é você estar no meio de uma tempestade e você não olhar com os olhos de Pedro? Nossa, uma tempestade aqui. Será que Deus não está aqui? Será que eu vou afundar? Mas Deus, Jesus, ele estende a mão para ti. E logo em seguida. Por quê? Porque ele está contigo. E a fusão, você sendo uma com ele, né? E se tiver hoje níveis de fé que tu quer ir, eu gostaria que tu deixasse aqui assim nos comentários, ou abrisse teu áudio, ou dividisse algo que tu passou na tua semana, que, que tu queira compartilhar sobre algum processo, sobre fé, sobre aquilo que tu pensa sobre fé. Vou deixar livre aqui para você, senão a gente encerra daí por aqui. Realmente eu quero ser algo resumido, né? A palavra de hoje, fé que permanece, porque eu creio que o permanecer é no nosso dia a dia. Você pode escutar uma mensagem, mas só você vai permanecer em fé se você escolher, se você decidir dia após dia permanecer em fé. Alguém de vocês quer trazer algo rapidinho? Senão a gente encerra daí. Então, ficamos por aqui. Eu vou colocar para vocês, ele assim, um desafio para vocês ali no grupo. Tá bom? Um beijo. Tenham um excelente e abençoado final de semana.